Olá, eu sou a Flora Alves, sócia da SG, Aprendizagem Corporativa Desenhada sob Medida. Eu sou especialista em design de aprendizagem e em metodologias de aprendizagem, assim como gamificação. E por isso o nosso papo hoje é sobre gamificação e aprendizagem. Nós vamos falar sobre o que podemos aprender e devemos aprender a partir dos jogos, para que as nossas aulas possam ser verdadeiras experiências de aprendizagem, engajadoras e que facilitam o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Embarca comigo nessa jornada. Eu gostaria de começar convidando você para pensar no contexto atual. Qual é a velocidade do mundo hoje? Como é que anda a velocidade das informações? Não só para nós, que trabalhamos com aprendizagem, mas sobretudo para os nossos alunos também. É nesse contexto que professores e profissionais que trabalham com educação se reúnem no Conatém. Nós vamos aprender juntos sobre metodologias ativas, mas vamos aprender não de maneira passiva, e sim a partir da nossa troca de experiências. Eu quero te convidar para pegar um bloquinho de notas, que aliás, hoje fica na palma da sua mão no seu celular, para que você possa ir tomando nota de tudo aquilo que você pretende transferir para a prática depois desse nosso bate-papo. Eu quero te convidar também para ficar conectado. Ao contrário do que a gente imagina, ao invés de pedir para os nossos alunos deixarem os dispositivos de lado, nós precisamos aprender sobre como trazer os dispositivos para a sala de aula como nossos aliados, para que nós possamos usar os dispositivos para tornar as nossas aulas mais engajadoras e interessantes, e não o contrário. Existem várias razões para se aprender sobre games e gamificação quando o foco é a aprendizagem. Eu quero discutir com você algumas delas. A primeira é: os alunos não prestam atenção na aula. E se isso acontece, eu gostaria que você pensasse: por que será que os alunos não prestam atenção na aula? Será que eles estão dispersos porque são dispersos? Ou será que as nossas aulas não estão engajadoras e significativas como deveriam? O que é que nós podemos fazer para que a atenção dos alunos esteja conosco quando é necessário? Existe também um outro ponto. A quantidade de conteúdo às vezes é tão grande que acaba deixando as aulas aborrecidas quando esse conteúdo é abordado de maneira linear e por explanação, em uma via de uma única mão. O que é que será que nós podemos fazer para abordar esse mesmo conteúdo de maneira interativa, colocando o aluno no centro do processo de aprendizagem, fazendo com que ele seja protagonista desse processo? Nós também não podemos desconsiderar que o contexto mudou. O contexto onde as nossas aulas acontecem não é mais o mesmo. E, portanto, nós precisamos mudar também. Isso sem falar que diversão gera, sim, aprendizagem e mudança de comportamento. Essa estatística me chama muito a atenção. Ela me foi apresentada em um congresso que falava sobre tecnologia e aprendizagem. E ela me tirou da zona de conforto. Nós não precisamos ser um grande jogador para entender o que está escrito por trás desses números. Olha só, quando a gente pensa em games, a princípio a gente imagina um adolescente sentado na frente do computador ou do videogame, comendo salgadinho compulsivamente e jogando. Contudo, os números nos mostram que quase 70% dos chefes de família jogam videogame. 97% dos jovens jogam no computador e também videogames. Olha que interessante, 40% de todos os jogadores são mulheres. E 1 em cada 4 jogadores tem mais de 50 anos. A idade média das pessoas que jogam é de 35 anos. E essas pessoas têm jogado há mais de 12 anos. Quando a gente pergunta para as pessoas: você quer parar de jogar? Ou quando você pretende parar de jogar? As pessoas dizem: não, eu quero jogar para sempre. E por que isso acontece? Isso acontece porque os jogos nos fazem felizes. Os jogos nos trazem diversão. Eles nos conectam com algo muito importante que existe na humanidade desde os primórdios. Johann Huizinga nos traz o conceito de círculo mágico. Os jogos nos deixam felizes porque eles nos colocam num espaço
entre a realidade e o jogo, no qual nós não percebemos o tempo passar, porque estamos 100% envolvidos com essa atividade. Pois não é justamente isso que nós queremos fazer com os nossos alunos? Nós não queremos que eles estejam 100% presentes nas nossas intervenções de aprendizagem em sala de aula? Nós precisamos trazê-los para esse espaço. Nós precisamos convidá-los a se envolver nessa interação, para que eles possam aprender com mais facilidade. Eu tenho alguns livros que abordam esses assuntos. Eu vou apresentar esses livros para você apenas para estabelecer um ponto. É claro que existe muito que se pode aprender sobre jogos e gamificação. Contudo, é necessário colocar as coisas no seu devido lugar. A coisa mais importante é o desenho da experiência de aprendizagem. É o desenho de aprendizagem. É o design de aprendizagem, ou como costuma ser conhecido, o design instrucional. Dentro do design instrucional, dentro do processo de desenho, você vai escolher metodologias que são as metodologias mais adequadas para cada tipo de conhecimento que você vai abordar com o seu aluno, de tal maneira que este conhecimento vá para a memória de longo prazo e se transfira para a realidade. É aí que entra a gamificação. A gamificação, ela está dentro do processo de design. Ela não é mais importante que o processo. E ela não serve para tudo. Assim como o tamanho único não veste todo mundo. Um outro livro que eu tenho e que também está conectado com a aprendizagem é o Instrutor Master. E aí nós vamos falar sobre a importância do papel de quem facilita a experiência de aprendizagem, ainda que seja um jogo ou uma experiência de aprendizagem, para que se possa potencializar o processo de aprendizagem que está sendo proporcionado pelo jogo ou pela atividade gamificada. A aprendizagem, ela acontece quando nós temos modificação de conduta. Essa modificação de conduta, ela se traduz de formas diversificadas. Ela pode se traduzir em uma maior performance, ou seja, os nossos alunos ou as pessoas passam a conseguir fazer algo melhor ou algo que não estavam conseguindo fazer. Mas essa modificação de conduta, ela também pode se traduzir em uma mudança de atitude, ou seja, eu não só sei aquilo que devo fazer, mas eu tenho uma atitude diferente frente àquilo que precisa ser feito. É muito mais que simplesmente aquisição de conhecimento. E essa modificação de conduta, ela também pode estar relacionada com a mudança no meu modelo de interesses e no meu modelo de valores, ou seja, porque aprendi, eu passo a me interessar e valorizar coisas que talvez antes eu não fizesse. Quando nós vamos para a sala de aula, o que nós estamos buscando é proporcionar essa mudança de conduta para os nossos alunos. E essa figura mostra para nós o que é que nós precisamos fazer em termos de processos psicológicos de aprendizagem para ajudar os nossos alunos a aprenderem aquilo que é necessário. Nós podemos usar metodologias diferentes para percorrer este caminho. E note que o ponto de partida é a manutenção da atenção. Esse não é justamente aquele ponto que a gente havia comentado, que é uma das dificuldades que a gente tem hoje, manter a atenção das pessoas? Pois bem, se a atenção do meu aluno não está comigo, dificilmente eu vou conseguir ajudá-lo a aprender alguma coisa. Mas não basta só manter a atenção. Eu preciso ajudar esse aluno a usar a sua memória de trabalho, que tem pouco espaço e que, portanto, não pode ter um grande volume de informação. Justamente é esse o outro ponto, lembra? Se nós temos grandes volumes de conteúdo e trabalhamos esses grandes volumes de conteúdo de uma vez só, de maneira explanada, certamente nós não estaremos ajudando o nosso aluno com a gerência da área cognitiva. Para que esse aluno consiga memorizar aquilo que está sendo trabalhado e recuperar essa informação no futuro, essa figura nos mostra
Essa figura nos mostra o que precisa ser feito em termos de processos psicológicos de aprendizagem para facilitar o processo de aprendizagem de uma pessoa, desde o momento em que introduzimos o assunto até o momento em que efetivamente este ser humano precisa recuperar essa informação e colocá-la em prática. A gamificação, ela se encaixa em diversas etapas deste processo. Ela não é o processo de aprendizagem, e sim uma metodologia que pode nos ajudar. Independente do caminho que você escolha para que a aprendizagem dos seus alunos aconteça, você vai precisar seguir uma sequência de passos. O que nós vimos na figura anterior está representado nessa coluna da esquerda. Nós precisamos manter a atenção dos alunos, ativar conhecimentos prévios existentes sobre o tema para gerar uma aprendizagem significativa. Nós temos que ajudá-los a gerenciar a área cognitiva, onde o espaço é pequeno, e precisamos ajudá-los a promover ensaios e codificação na memória de longo prazo, para que no futuro ele consiga recuperar essa informação. Na coluna do meio estão representados os eventos de aprendizagem de Gagné. E na coluna da direita, nós temos o modelo norte-americano ROPES, que significa cordas e que tem apenas 5 passos. Independente de qual destes modelos você decida utilizar para fazer o design da experiência de aprendizagem da sua aula, você pode encaixar a gamificação ou jogos em qualquer uma dessas etapas. Basta que você faça a escolha mais adequada para o momento que está sendo trabalhado. Mas nós estamos aqui falando de jogos, gamificação, vem aí uma advertência. Cuidado para que não seja uma experiência do tipo o jogo pelo jogo. Uma das coisas mais importantes é você começar certo, ou seja, comece pelo design de aprendizagem. A primeira coisa que nós precisamos fazer é focar no desenho da experiência. E o que isso significa? Significa organizar de maneira sistematizada, encadeada e intencional os conteúdos com a utilização de metodologias de aprendizagem adequadas para cada tipo de conhecimento, de modo a estimular e facilitar o processo de aprendizagem em diferentes contextos e promover a mudança de conduta com relação à performance, atitudes e comportamentos. Onde é que a gamificação e os jogos se encaixam nessa definição? Exatamente nas metodologias de aprendizagem adequadas para cada tipo de conhecimento. Ou seja, você precisa combinar um bom design de experiência de aprendizagem com o uso de jogos ou de elementos de jogos, que é a gamificação. Bem, estamos prontos. Vamos falar sobre games? Quando falamos de jogos, nós estamos nos referindo a um sistema fechado. O que é que isso significa? Por exemplo, se um grupo de crianças está brincando e corre no meio de um bosque em diversas direções, a princípio, eles estão apenas brincando. A partir do momento que eles estabelecem que a meta, que o jogo, é ver quem chega primeiro numa determinada árvore e estabelecem a regra para isso, não é mais simplesmente uma brincadeira. Eles estão criando um jogo que tem regras específicas para isso. Quando criamos um jogo, esse jogo tem começo, meio e fim. Ele acontece mediante um conjunto de regras que são acordadas com os jogadores. E essa é a parte mais legal. Por que os jogos são tão gostosos? Porque, em geral, a gente joga porque quer. A gente embarca no jogo e aceita as regras que foram estabelecidas. Os jogos, então, eles têm sempre uma meta ou desafio que são explícitos. O desafio é claro para todo mundo que aceita jogar. Os jogos têm também interatividade. E quando falamos em interatividade, isso não significa que seja necessariamente interatividade entre um grupo de jogadores. Essa interatividade pode ser entre os jogadores, ou com o ambiente do jogo, ou com ambos ao mesmo tempo. Um jogo também tem mecanismos de feedback que mostram para a gente
o quanto a gente está se aproximando de vencer, o quanto a gente está se aproximando do fim. Numa aula, por exemplo, nós precisamos mostrar para os alunos o quanto eles estão próximos de terem atingido determinado objetivo de aprendizagem específico. Só que quando a gente fala em atingir objetivo de aprendizagem, isso aparentemente não tem nenhuma diversão. Já os jogos acrescentam diversão neste mecanismo. Os jogos também possuem resultados quantificáveis. A gente sabe quando ganha, quando perde, quando chega no destino. Isso é claro para todos os jogadores. Usualmente, os jogos nos provocam uma reação emocional, porque estamos envolvidos com a situação. E eles têm também uma boa dose de fantasia que nos ajuda a entrar naquele círculo mágico que eu mencionei anteriormente para vocês. Já a gamificação não é um sistema fechado, ou seja, já a gamificação difere dos jogos porque não se trata de um sistema fechado. Na gamificação, nós vamos nos apropriar de elementos dos jogos, da dinâmica dos jogos, das regras dos jogos, para que nós possamos promover engajamento, ação e aprendizagem. Calcap, que é um grande parceiro, nos traz a seguinte definição: gamification é a utilização de mecânica, estética e pensamento baseado em games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. Eu diria que é nesse ponto que mora o grande segredo. Quando criamos um jogo ou uma experiência de aprendizagem gamificada, nós precisamos pensar não com a cabeça de um professor, de um instrutor, de um designer de aprendizagem. E sim, nós precisamos pensar com o modelo mental de um game designer, que ao invés de objetivos de aprendizagem, propõe desafios. Que ao invés de simplesmente olhar na sequência de atividades, pensa em como organizar esses desafios para que os objetivos sejam alcançados. Pensa intencionalmente na variação desses desafios e no grau de dificuldade deles, para que esse jogo seja interessante e engajador. Pensamento baseado em games consiste em focar na promoção de ações que levem a um resultado significativo. Pensamento baseado em games significa levar os alunos a buscar um resultado significativo enquanto aprendem. Significa oferecer para eles oportunidade para arriscar, para que eles possam acertar ou errar. E o ambiente onde isso acontece deve ser um ambiente desafiador. Deve existir uma história. Deve ser necessário vencer o jogo. Ou seja, devem existir desafios interessantes que façam com que esse aluno mobilize a sua ação em busca do resultado. Os jogos de aprendizagem, eles se enquadram entre outros jogos. Existem jogos que são jogos por diversão. E aí nessa categoria estão todos eles. Dentro de todos os jogos, entre os jogos só por diversão, existem jogos que são desenhados intencionalmente para promover a aprendizagem. Existem jogos que são simulações também. Existem os serious games. E se eu não estiver enganada, a Mônica Davi Ribeiro vai falar sobre esse assunto. Para que a gente possa situar o gamification dentro desse cenário, nós podemos pensar em dois eixos. E esses dois eixos, eles estão relacionados. Primeiro, com o fato de nós estarmos interagindo com a atividade para jogar ou simplesmente por brincadeira. O outro eixo mostra para a gente que nós podemos usar partes de um jogo ou nós podemos usar todos os elementos de um jogo. O gamification e os jogos de aprendizagem, nós podemos pensar em dois eixos. No eixo horizontal,
Quanto mais para a direita, mais nós estamos utilizando apenas partes dos jogos. Quanto mais para a esquerda, mais nós estamos utilizando todas as partes do jogo, ou seja, criando um sistema fechado. No eixo vertical, nós podemos estar brincando simplesmente pela diversão, ou nós podemos estar jogando com um objetivo específico. Quanto mais nós caminhamos para o alto, mais nós estamos envolvidos com a atividade, com um objetivo específico que para nós é a aprendizagem. O design com elementos de jogos, que recebe o nome de gamification ou gamificação, é um design que trabalha com partes do jogo e com um objetivo específico. Por isso é que ele está localizado no quadrante direito superior desse esquema. Para que nós sejamos capazes de construir jogos de aprendizagem ou experiências de aprendizagem gamificadas, é importante que a gente tenha contato com aquilo que recebe o nome de dialeto dos games. Vamos dar uma olhada no que é que significa isso. Os jogos, eles possuem metas, ou seja, a meta é aquilo que o jogador tem que fazer para ganhar ou perder. Sem meta, não há jogo. Lembra do exemplo que eu discuti com você há pouco? Crianças brincando correndo no bosque. Brincadeira. Estabeleça uma meta. Quem vai chegar primeiro naquela árvore? Espaço de tempo menor para chegar. O vencedor é quem alcança a árvore. Estabelecemos uma meta. É um jogo. A dinâmica central, ela é aquilo sobre o que o jogo se desenvolve. Ou seja, é aquilo que você precisa fazer para vencer. A dica é você escolher uma dinâmica central e construir em torno dela. Uma dinâmica pode ser, por exemplo, conquistar território. Outra dinâmica pode ser se livrar de todas as cartas que você tem na mão. Outra dinâmica pode ser coletar o maior número de pedras ao longo do caminho. E assim sucessivamente. Quando nós nos referimos à mecânica, nós estamos falando sobre as regras, sobre aquilo que rege o sistema. Ou seja, as regras, no fundo, definem como você pode atingir a meta. E as regras, elas são grandes responsáveis pelo desenvolvimento da criatividade e da inovação. Quando você estabelece o conjunto de regras, você impede que o jogador alcance o objetivo pelo caminho mais simples, e assim ele precisa aprender a criar novas alternativas. Já os elementos dos jogos, eles estão ligados às características que contribuem para a imersão no jogo. E esses elementos podem ser, por exemplo, os pontos, os badges ou distintivos, os quadros que apresentam os vendedores, as medalhas e símbolos que utilizamos para demonstrar o quão perto do resultado os jogadores estão chegando. Mas e sobre os desafios? Como eles devem ser, na sua opinião? Fáceis ou difíceis? É como se estivéssemos propondo um problema para os nossos alunos. Esse problema deve ser fácil ou complexo de resolver? O grande segredo reside no flow. Se eu coloco um grau de dificuldade muito grande no começo, eu gero ansiedade e frustração, porque as pessoas não conseguem alcançar o resultado. Se a partir daí eu começo a colocar desafios que têm um grau de dificuldade muito baixo, ao invés de engajar, causa tédio. O grande segredo é a gente variar esse grau de dificuldade de tal maneira que a gente mantenha esse jogador em flow. Ou seja, nós precisamos manter a atenção desse jogador no círculo mágico que o Johan Huizinga explicou pra gente. Lembre-se, o seu jogador é um aprendiz. E eles não são todos iguais. Nós precisamos conhecer os nossos alunos. Precisamos conhecer as pessoas para quem desenhamos uma experiência de aprendizagem gamificada. Desde que o mundo é mundo,
nós tentamos categorizar as pessoas. E independente da linha de pensamento que você escolha, em geral, nós conseguimos agrupar as pessoas em 4 categorias diferentes. Nos jogos, não é diferente. Nos jogos, não é diferente. Nós temos tipos de jogadores diferentes. E quando a gente diz que um jogador é predador, isso não necessariamente significa que ele seja uma pessoa destruidora. Tome cuidado para você não classificar, não taxar o seu jogador em função de algumas características que ele tem. Os conquistadores, em geral, são aquelas pessoas que gostam de conquistar território e gostam de mostrar as suas conquistas. Os exploradores andam atrás de descobertas. Os predadores adoram fazer um estrago para vencer. Enquanto isso, os comunicadores estão sempre socializando. Bem, além dos tipos de jogadores, nós precisamos também pensar nos tipos de gamificação existentes. Quantas são? O que é que você acha? Existem, na verdade, apenas 2 tipos de gamification. Um deles é o gamification estrutural e o outro, o gamification de conteúdo. Cuidado, porque aqui se faz muita confusão. O gamification de conteúdo é aquele onde nós transformamos o nosso conteúdo numa experiência gamificada ou num jogo. Nós mudamos todo o contexto para que esse conteúdo faça parte do contexto onde o jogo se desenvolve. Já no gamification estrutural, nós criamos mecanismos para incentivar o consumo de conteúdos existentes sem precisar fazer alteração, ou seja, o conteúdo não modifica sua estrutura, enquanto que no gamification de conteúdo, nós o modificamos para adaptá-lo ao contexto do jogo. Nós estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo e por isso eu gostaria de oferecer para você um fluxo, um processo por meio do qual você pode desenvolver a sua experiência de aprendizagem gamificada ou o seu jogo de aprendizagem para os seus alunos. Comece selecionando uma dinâmica. Escolha essa dinâmica com base no perfil dos seus alunos, no perfil da maioria dos seus alunos. E você não precisa trabalhar com uma única dinâmica. Você pode variá-la ao longo do tempo. Determine o tema ou a meta específica que você deseja para o jogo. E decida se esse jogo vai ser competitivo ou cooperativo. Não necessariamente ele precisa ser um só. Você pode utilizar os 2 ao mesmo tempo. A próxima dica é: crie um protótipo de papel. Não há nada como papel e post-it para você criar um jogo e testá-lo. Defina as mecânicas do jogo enquanto você cria o protótipo, ou seja, enquanto você vai criando o seu protótipo de papel e post-its, você vai pensando nas regras. E tenha em mente aquilo que eu comentei ainda há pouco. As regras podem ser um grande responsável pelo impulsionamento da criatividade e inovação nos seus alunos, à medida em que a regra ela vai limitar a maneira como eles vão chegar no resultado. Beta teste diz respeito ao play test. Teste o jogo antes de usar. Isso parece redundante, não é verdade? Eu imagino. Só que não. Você precisa, na verdade, testar, mudar, até que você perceba que o objetivo do jogo e o objetivo de aprendizagem estão caminhando juntinhos e ajudando seus alunos a chegarem no resultado. Eu acho engraçado que quando eu falo em playtest, as pessoas dizem: poxa, mas e os videogames, como eles começam? Bem, você acha que só a gente tem que fazer dessa maneira, não é? Dá uma olhada. Como é que acontece a criação de um videogame?
Eu diria que essa fase, se não é a mais divertida, é uma das mais divertidas. Ao fazer o playtest, esteja aberto para feedback, porque nem sempre aquela ideia que a gente imaginou que seria a ideia mais maravilhosa do mundo funciona. Por isso é muito importante você checar se o tempo que você estimulou funciona, se o número de jogadores que você idealizou está funcionando para que você mantenha todos engajados, se o objetivo de aprendizagem está sendo alcançado, se as pessoas permanecem envolvidas com o jogo e tantas outras coisas. Dica de ouro: jogue. Você precisa jogar e observar todo aquele dialeto dos games nos jogos do dia a dia. Procure identificar dinâmica central, mecânica, meta, elementos dos jogos para aumentar o seu repertório e assim conseguir um grande efeito com os seus alunos. Para finalizar, eu gostaria de convidar você para visitar esses 3 endereços para que você amplie a sua percepção com relação a design de aprendizagem, metodologias ativas, gamificação e tantos outros temas importantes quando o assunto é aprendizagem. Eu quero também deixar contigo os meus contatos, para que a gente possa permanecer se encontrando por aí, ainda que virtualmente, e para que nós possamos trocar ainda mais experiências ao longo do nosso caminho. Foi um prazer estar com vocês. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Tchau!